Graça e paz, paz do Senhor, Shalom, seja abençoado e seja bem-vindo a mais um Papo de Bíblia, Palavra do Céu. Esse podcast que vem para abençoar a sua vida, a sua casa, trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. E eu já quero convidar você, é claro, a se inscrever no canal, a curtir e a acompanhar o nosso Papo de Bíblia, porque cada episódio é um episódio sensacional, um episódio que traz muito, mas muito edificação para a sua vida espiritual. E hoje temos um convidado muito especial, cantor, um homem de Deus que tem um testemunho, uma história extraordinária. É o nosso amigo cantor Juliano Espagnol. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala aí, se apresenta para o público nessa noite. A paz do Senhor Jesus, para todos vocês aí, o Márcio, eu esqueci o nome do pastor ali. O Everton. O Everton, nome bonito, né? Você que tá de casa aí também, a paz do Senhor Jesus, viu? Estamos aí, vamos falar de Jesus. Opa! Vamos falar desse Deus maravilhoso, né? É por isso que eu te convidei, eu sei que você é apaixonado por Jesus como a gente. E o nosso amigo, pastor Everton, fala pra gente, meu amigo. Meus irmãos, a paz, tudo bem? Que alegria, que prazer poder estarmos mais um episódio falando de Jesus, falando do amor de Deus, e hoje com um convidado ilustre, né? Uma pessoa que a gente tem aí acompanhado nesses dias, e eu tenho certeza, segura aí, chama aí a galera, chama sua família, senta aí, aperta o cinto, porque vem muito papo de Bíblia aqui, de Jesus e experiências de vida do nosso amigo cantor Juliano. Amém. Verdade. Então, pessoal, pega a sua Bíblia, reúne a sua família e nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que é conversão. Né? Nós estamos aqui com um homem que nós trouxemos hoje, o cantor Juliano, e ele teve uma vida, né, como das grandes duplas do Brasil, sertanejo, e por muitos anos ele fez muito sucesso no Brasil. E quando o Senhor chamou ele deixou tudo de lado para ouvir a voz do Senhor. Então, ele é um homem que é de fato mudado, transformado, como muitas pessoas que vieram largar a sua vida no mundo para viver uma nova vida em Cristo. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: "E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo." Eu acredito nisso, que de fato, quando você ouve a voz de Deus e você é convencido pelo Espírito Santo, a sua vida vai viver uma transformação. Não tem como servir a Deus vivendo a mesma vida de outrora. Outrora eu bebia, agora eu venho para a igreja e estou bebendo. Outrora eu fumava, agora eu venho para a igreja e estou fumando. Outrora eu prostituía, agora eu estou na igreja e estou me prostituindo. Não, uma nova vida com Cristo é uma nova vida mesmo. Então, nós vamos bater um papo aqui sobre isso, contar a história de conversão, história de mudança, como que é viver transformação em Cristo Jesus todos os dias. E isso é muito importante porque você que está aí do outro lado, eu tenho certeza que você vai se identificar com essa palavra, porque o verdadeiro cristão é aquele que nasce de novo e agora vive todos os dias, como o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, vai dizer em Efésios, novidade de vida. E só para trazer aqui para o nosso pastor Everton e para o nosso convidado, o Juliano, eu quero deixar aqui um texto, e você que está em casa, acompanhar aí, de Atos capítulo 9, versículo 13 ao versículo 15, que vai dizer assim: "E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel." Então nós vemos aqui um texto aonde o Ananias, que era um grande homem de Deus,
que falava com Deus, é um texto que Deus está mandando ele ir lá orar por Paulo, e ele está questionando pela vida de Paulo. Mas se homem, Senhor, que você quer que eu vou lá, um homem que tem o poder dos sacerdotes, dos principais, para matar, para prender aqueles que estão falando em teu nome, e Deus fala para ele, é isso mesmo. Eu quero que você vá atrás desse, porque este é um vaso escolhido. Então, de repente, você que está aí do outro lado e está ouvindo, né, já desistiu do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, ou de um amigo, porque você está orando, e ele é uma pessoa terrível, não desista. Porque assim como Paulo, para Deus, era um vaso escolhido. O que a gente olha, né, com um olhar de desprezo para Deus é um vaso escolhido. Então a gente precisa ter cuidado, não julga. Ah, mas eu já ouvi, Juliano e o Everton, para esse daí não tem jeito. Ele vai, a vida dele vai acabar, não tem jeito, vai morrer, tá nas drogas. Mas Deus está dizendo, é um vaso escolhido. Então quando você olhar para o seu filho, alguém da sua família, e as pessoas não acreditarem na transformação dele, essa palavra é para você. Lembre-se, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu amigo, que está numa situação deplorável, para Deus, ele é um vaso escolhido. Deus está olhando, então não pare de orar, não pare de buscar, não pare de interceder. Sempre esteja na caminhada, porque no momento certo, Deus vai transformar e restaurar. E o que você pensa sobre esse tema, meu amigo Juliano? Você falar de alma aí, só me veio uma coisa na cabeça. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Eita, meu Deus. Raiz, isso aí é raiz. Essa é. Então, assim, essa questão de transformação da pessoa acreditar e orar, eu falo, e você sabe que eu já comentei isso com você, que a minha avó, ela nunca desistiu. Aí, ó. A minha cidade foi plantada uma semente, naquela época não existia igreja. E essa semente, ela acreditava que não só da família dela, nossa família, né? Aquela cidade aceitaria Jesus, né? Olha que bênção. Então, para você, hoje já tem não só uma igreja lá. E minha avó faleceu há alguns anos, né? Tem várias igrejas. Quantos crentes cristãos tem naquele lugar hoje? Por causa daquela palavra, daquelas caminhadas que ela andava, né? Então, assim, ela nunca desistiu. E a gente comentou sobre isso a última vez que eu estive com você, Márcio, né? O pastor Everson também. E a sementinha foi plantada há muitos anos atrás. E depois de mais de 30 anos, aquela semente da vovó, ela floresceu. Porque uma oração dela passou pela minha mãe, aí depois a minha esposa. Eu tenho certeza que ele vai aceitar Jesus, ele vai se converter, né? O Espírito Santo de Deus. E ele trabalha. Então eu sou uma prova viva disso. Que você não desiste do teu filho, não desiste do teu marido, não desiste do teu funcionário, não desiste. Eu falo isso porque eu tenho algumas experiências com isso. Então, assim, você pode e vai se surpreender com esse Deus que nós servimos, tá? Confia, tenha fé e busque, né? E Juliano, como que foi a sua conversão? Conta pra gente a sua experiência, porque toda conversão é uma experiência. Por exemplo, eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. Uhum. A minha família toda se converteu naquele culto. Nossa, que forte. Eu não fui pra igreja porque o meu pai foi pra igreja, porque minha mãe se converteu. Não. Inclusive, eu fui o primeiro a se converter. Da sua casa? Foi no mesmo dia, mas eu fui o primeiro a ir lá na frente. Você puxou a manada aí, ó. Então, tipo assim, e desde que eu me converti, com 12 anos, com 12, 13 anos, eu era potência, irmão. Eu lia a Bíblia, eu comia, eu tinha sede. É mesmo? Eu tinha sede de Deus. Então, assim, cada um tem a sua experiência de conversão. Como foi a sua? A minha experiência, assim, eu acho que eu creio que ela, assim, ela foi um pouco sofrida porque a conversão, ela traz mudança de comportamento, né? Isso aí. E se não tiver essa mudança, eu via muito aquela frase, que eu não sei se é Bíblia, né? Que é bíblica, mas venha como estás. Não é bíblica, mas, não é, bíblica. Mas é uma verdade. Aqui, ó. Falei, hoje eu vou aprender. Então, venha como estás, mas você, né? Tem que ter a mudança, tem que existir a mudança. Então, assim, eu acho que a minha foi um pouco assim, Deus, ele me pegou em alguns momentos da minha vida, né? O meu maior trauma, vamos dizer assim, foi numa
numa caminhada na minha vida que eu estava muito bem, sinceramente, na carreira na época, né? E eu tive um problema com um familiar, a gente desfez uma sociedade, aquilo me abalou muito também, a família dele, né? E nisso aconteceu outras coisas, né? Foi onde você passa a orar, no sofrimento, que você começa a buscar, mas não que eu não buscava, né? Eu falei em alguns outros lugares que, mesmo eu lá atrás, com 9 anos de idade, plantou sementinha, mas eu fui pro mundo, fiz o que tive que fazer. Todo final de semana, pelo menos uns 5, eu tava na Maranata. Eu tava numa cidade de São Paulo, qualquer outra. Eu sentia falta de Jesus, de Deus. E eu ia na igreja, né? Então, assim, Jesus, ele sempre esteve presente. O Espírito Santo de Deus esteve muito presente comigo. Então, assim, tudo que o mundo te oferece, do melhor carro, que as pessoas acham, os jovens aí acham isso. Ah, uma namoradinha, um carrinho rebaixado. Tudo ilusório isso. Tudo que você conquistar, mas sem Jesus você não tem nada, né? E eu só fui entender isso nesse pior momento da minha vida. Porque eu tinha tudo e nesse momento eu comecei a sentir desprazer, sentir dor mesmo, que não é dor de tropicão, né? Aquela coisa toda. Aí o que acontece? Eu disse a sociedade e fiquei muito mal mesmo, né? E deixei de falar com esse meu ente querido, esse parente. Uma tia minha da Assembleia de Deus, junto com a minha avó, falou, olha, vamos fazer uma campanha de 3 meses, na madrugada, você topa? E eu sou péssimo pra levantar de madrugada. Imagina, um cara que a noite pelo dia, o dia pra ele é noite, né? E a noite é dia. Eu comecei a fazer, eu lembro direitinho que eu comecei a fazer a primeira semana, eu até fiz esse testemunho na célula. O pessoal, ninguém consegue levantar pra orar. Eu falei, gente, primeiro dia, segundo, terceiro, primeira semana, segunda, terceira, a quarta, primeiro mês. Aquilo já começou a ficar maravilhoso. Mas quando eu tava entrando no segundo mês, meu telefone tocou. E eu era bloqueado, aquela coisa toda. Então, assim, Deus faz. Aí eu passei a não deixar mais de fazer isso. Levantar. Mas aí você vai até hoje, tem anos? Tem. Mas aí olha a minha mudança que eu faço aí. Que você também em casa pode fazer pro seu filho. Você vai sofrer um pouquinho, porque você sofre. De madrugada, principalmente quando você fala 3 horas da manhã. Tem gente que tem que sair 5 pro trabalho. Como é que você levanta 3 horas? Então, assim, eu acostumei com as 3 horas. E quando eu desliguei o telefone, ele não precisava mais do meu celular. O próprio Espírito Santo me acordava. E quando eu falava, não, só vou levantar não. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, epa, tô acostumando com esse horário. Pra mim tá sendo muito normal, natural. Eu vou mudar o horário. Ficou cômodo, né? Vou mudar o horário. Mas o cara falou, mas como, rapaz, você... Eu passei pras 2 horas. Quando ficou cômodo, eu passei pra meia-noite. Porque 2 horas ainda é pior pra mim, porque 2 horas. Aí eu geralmente, no mínimo 40 minutos eu oro, né? E esses dias foi engraçado que eu levei uma caixa de oração pra minha casa. Fiquei uma semana com ela. Todo mundo da célula colocou o que precisava. Você de casa, né, presta atenção nisso. Eu mudei o horário de 2 horas. Aí você imagina, eu levanto 5h20, que eu vou em empresa, tenho que ir lá na empresa, tenho umas coisas pra fazer, faço café. Mas você muda, então você muda pra você não se sentir cômodo, porque Deus tem que ter a mudança, né? Se você se sente normal, você vai parar de sentir. Eu creio, né, pastor? É porque acaba virando uma rotina, né? Uma rotina. E essa rotina, às vezes, ela pode como se diz, ela pode te sabotar de alguma forma, né? E eu senti isso sem ninguém falar nada. E olha que eu sou um mero, você sabe, assistidor de pastores que me agrada, que eu gosto de ouvir, diferentes religiões, da forma de pensar, pré-tribulacionista, pós, e aquela coisa toda, né? Então, voltando lá nas orações, essa coisa funcionou. Então, eu comecei a pedir, buscar Deus. Aí, quando eu senti que eu estava mais próximo de Deus, eu comecei a sentir desvontade das coisas. Resumindo muitas coisas que eu passava, né? Aí veio a pandemia, passei pelo Covid, né? E eu falei com Deus nessa madrugada, numa certa madrugada, que Deus me curasse. Que esse Deus que curava lá atrás, era o mesmo Deus, né? Era o Deus da Bíblia. E Deus, numa certa 3 horas da manhã, eu senti a presença de Deus dentro do quarto. E Deus me curou. E eu achei que eu tinha sonhado. No outro dia eu acordei, tá tomando remédio. Eu falei, Aí lembrei, gente, eu sonhei não. Eu tinha pedido ao Senhor, eu orei. O Espírito Santo de Deus me visitou. Eu fui curado. Fui pro hospital. Falei, doutor, eu preciso tirar uma chapa do pulmão, que eu tava não sei quantos % do pulmão. Ele falou, seu pulmão tá limpinho. Aí eu cheguei a arrupiar, eu saí dando glória. Meu Deus. E eu falei, esse Deus é maravilhoso. E aí teve um cara que virou pra mim uma vez e falou, mas esse Deus não é mais o mesmo, ele não cura. Ele não é mais o mesmo. Eu falei, cara, Deus é o mesmo. Aí eu fiz um louvor. Deus não mudou, ele ainda é o mesmo.
Deus que faz cego enxergar, o Deus que abre o mar e anda sobre as águas. Deus não mudou, Oh, glória. Ele ainda é o mesmo. O Deus que cura as feridas, o Deus que te dá a vida e faz mudo falar. Então minha conversão ela foi assim, foi com experiências, mas foi assim, árduas, mas foram gostosas. Eu comecei a sentir desvontade de algumas coisas do mundo. Foi na época que eu ia gravar um DVD, eu não sentia mais prazer em participar ali da escolha do repertório. Aí eu ia tocar um louvor e se aflorava naquela coisa lá da semente da vovó. O Espírito Santo me tomava coisa gostosa. Então assim, a minha conversão foi muito gostosa, foi árdua, mas eu falo gostosa porque o Senhor foi me tratando ali. Eu fui buscando experiência com Deus. Eu falava, Senhor, eu não vou pelas mãos do homem. Quando eu falo com você, quando eu falava da raiz, quando eu estava nessa transição, eu buscava pessoas, mas só que eu aprendi uma coisa com esse mundão de Deus aí fora. Não confia nas pessoas. Eu não fiz só o Brasil, a gente fez várias turnês internacionais. E eu lembro quando o primeiro cara que contratou a gente pra fazer um Brazilian Day, a pessoa que contratou, eu falei, mas que essa pessoa acho que tá problema, por que eu vou caçar no outro país? Não sei nem falar. Então quando eu cheguei nessa cidade, eu fui em Roma, precisamente, tinha uma van com o pessoal gritando a gente, eu falei, não tem misericórdia, Senhor, é demais pra nós, né? Que isso. Exatamente. Então, assim, eu comecei a ver o quão poderoso... Primeira vez vocês foram? É, primeira vez. E não sabia, tipo assim, não, eu falei, eu vou ganhar um lá. dinheirinho legal e vou tranquilo, bicho, mas essa pessoa, né? E realmente foi assim. Então, assim, eu comecei a vivenciar tudo aquilo, eu falei, olha só como é que Deus é maravilhoso. Você imagina um louvor. Olha só, se uma canção, ela pega fronteiras, mundo. Um louvor, o que pode fazer? Você influencia uma pessoa a beber. Você pode influenciar um cara, como você tem em casa aí. Eu bebia, eu tinha vício, não vício, eu tinha, toda vez que eu ia cantar, eu tinha que tomar um dedinho. Não façam isso, isso é só um testemunho. De uísque, porque às vezes a gente fica com a garganta meio afônica. Eu sempre tive esse defeitozinho. Eu esquento igual motor de carro velho. Depois esquentou, fica bom, né? Aí o pessoal botou na minha cabeça que uma cachaçinha ou um uísque funcionava. Nunca funcionou, foi ilusão. Eu comecei a ter problemas. Eu tive problemas renal, eu tive outros problemas, né? Meu pai, ele é alcoólatra. E Deus, eu não era evangélico, Deus falou comigo, para. Eu parei por vontade própria, por entender da palavra, que eu sabia que não era legal. Então, assim, você acaba sendo influenciado. Então, assim, eu tô querendo dizer porque, como eu comecei lá atrás, você pode influenciar seu filho. Se você tá em casa tomando uma latinha, achando que seu filho de 2 meses, ou de 8 meses, ou 1 ano, não tá vendo, eu costumo falar assim com os meus amigos que têm filho. Ah, Ju, mas eu não tenho Instagram, mas você tem um seguidor, você não tem quantos filhos? Tem 2. Seu seguidor, assim, eles vão, por mais que você não perceba, ou um parente. É o espelho, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, não porque eu já andei nesse mundão de Deus aí, né, que o famoso é Jesus. Às vezes eu falo pro pessoal, o cara é Jesus. Hoje eu sou simplesmente essa caneta na mão de Jesus. Eu só vou sair, tinta se ele pegar e escrever. É o servo, né? Eu sou o servo, exatamente. Então assim, eu costumo falar, tem pessoas que entram no meu Instagram, que eram loucos, né? E etc. Uma vez um cara foi na minha casa e levam pra meu casamento, eu ia passar o endereço pro cara, o cara já tava na porta da minha casa. Porque eu fazia alguns stories na porta da casa. Aí um dia o cara falou, tá vendo? O cara às vezes não... Esse é só o exemplo. Imagina, esse cara era o fã que me dá um presente, maravilhoso. Ele achou minha casa pelos stories. Sempre vi o cara, caramba, isso é do lado do estádio, essas árvores, portão. Aí imagina, e as pessoas seguiam, era fã, fazia de tudo. Depois passaram a não mais curtir quando eu aceitei Jesus. Mas o que eu vou te falar pra você? Quer dizer, tem pessoas que estão te olhando. Estão te observando, o irmão lá. Mas ele não te dá nem um coraçãozinho. Nem um aviãozinho pra mandar pro irmão. Às vezes pra falar mal. Olha só, esse cara é maluco. E como eu tomei nome de maluco na minha cidade. Imagina, você é o orgulho da sua cidade, mas seu irmão. Da sua família. De repente você vira crente, tudo desfaz. Ah, esse cara ficou louco, aquele cara, você lembra, ficou doido, o cara virou crente. Pouco tempo parei o carro na minha cidade, né, abri o vidro, o pessoal parado na calçada, tava eu e meu irmão, né, o ex-parceiro, a minha mulher, a dele, meu irmão, outro irmão. O cara falou, e aí, Jean, tudo bem? Passou comigo, conversei com ele, seu irmão agora é pastor, né? eu no volante, o cara falando com o meu irmão atrás, e tipo assim, eu senti uma ironia naquilo. A pessoa sabe quem que eu tô falando. Desprezo, né? Um desprezo. Porque eu aceitei Jesus. Então, assim, a minha conversão, ela foi assim, como eu te falei, foi dolorida, mas foi gostosa, porque assim, eu sei da palavra. E voltando lá atrás, na influência, eu nunca deixei me influenciar por pessoas, então eu botei isso na minha cabeça. Aí voltando na Raíssa,
da minha avó e da Raíssa, o ensinamento que a Raíssa me passou muito, porque a Raíssa tem um ministério de mais de 30 anos, mas o Ravel, né? O que eles já passaram? Então eles falavam comigo. Então você de casa não se deixe influenciar pelo cara que bebe, o cara fala assim, rapaz, você tá com um problema em casa? Vão no bar. Não vai, saber onde você pode ir? Pega a sua Bíblia, vai pro quarto, fala com Jesus. Opa, isso é Maravilha. importante. Pastor Né? Na Everton. igreja. Vai pra igreja. Procura um pastor. Aí, ó. Mas não vamos falar assim, não quer pedir conselho? Não precisa pedir conselho. Pastor, vamos tomar um Guaraná? Às vezes você quer chorar com alguém. Verdade. Mas olha só, uma frase que eu ouvi uma vez dentro do carro, só para passar a bola pros irmãos, que você vai de casa e os irmãos aqui, não abra a porta da intimidade da tua casa para quem não tem intimidade com Deus. Uau. Opa. Muito Se você forte. nunca ouviu isso aí, ó, deixa eu copiar. Não abra a porta da intimidade da tua vida, da tua casa, para quem não tem intimidade com Deus. Eu tinha pessoas que eu falava de tudo, relacionamento, pessoas que hoje eu não tenho coragem de pegar o telefone. Se você falar assim, você tem centenas e milhares de amigos, igual o meu sócio falou comigo, rapaz, você tem tanto pessoas de poder, por que você não... Para Jesus não existe atalho. Não existe atalho. Verdade. Se Jesus me prometeu, hoje eu falei essa palavra na cozinha, meu sócio, vem pra cá. Se Jesus tem promessa na sua vida, vai acontecer. Eu Isso não aí. preciso ficar tomando um atalho ou um beco. Verdade. Não é verdade? Então, assim, Eu também acredito nisso. então procure um pastor, uma pessoa que você confia, sabe? Que está dentro da palavra. Assista o papo de Bíblia, que você vai ser edificado. É isso. Né? Pastor Gente, Everton. Benção, pastor Aqui Everton. a gente Como tem... é que foi sua conversão? Como que você vê a conversão na Bíblia? Fala pra gente. Olha, eu nasci vamos dizer que num lar evangélico, né? Meu pai, quando eu nasci, eu tinha 1 ano, meu pai aceitou Jesus. Então, 1 ano a gente não tem muito, né? Não tem o que escolher. É uma criança de 1 ano. Mas aí, tanto que dos filhos, eu sou o único que não tem nome bíblico. Ó, Os meus irmãos que nasceram depois de mim têm. E aí eu tenho o irmão Josué e a irmã caçula Esther. Benção. Mas assim, eu fui criado no evangelho, nunca desviei, mas é possível você estar desviado dentro da igreja, isso é um... entendeu? É um ponto. É possível, porque às vezes, nosso amigo, cantor Juliano, as pessoas pensam que estar afastado de Deus é só quem vai para o mundo, é só quem vai dar uma volta lá, né, no mundo e se lambuza lá. Tem gente que está dentro da igreja e também está longe de Deus. É um morno, né? O fato de você estar na igreja todo dia não significa que você está com a passagem garantida para o céu. Às vezes a pessoa vai ali, né, porque ele vai por obrigação, ou vai para, tipo assim, para fazer a política da boa vizinhança, ou para, não tem outro lugar, vou para a igreja. Mas, então eu não tive muito essa questão de conversão. Mas a gente já passou por muitos altos e baixos na caminhada cristã. Quem nunca teve um momento de desânimo? E se você não se apegar em Deus e não se conectar a pessoas, isso que você falou é muito poderoso. Você tem que se conectar a pessoas, de preferência que elas estejam melhor que você. Jonathan, só cortando o pastor, o Jonathan falou isso comigo uma vez. Ande com pessoas mais crentes que você. Sim, que claro. acreditam que você acredita mais do que você. Fechou. Pessoas que por exemplo, que talvez ele esteja num momento que ele está indo para o mesmo ambiente que você, ele está no culto. Eu uso muito essa ilustração, e até nosso pastor pregou esses dias na igreja, e eu uso muito essa ilustração dos 4 amigos que carregaram o paralítico, aquele milagre do Efatá, que levaram o moço que era surdo e mudo, levaram ele até Jesus, né? Esses milagres, eles nos arremetem a pensar o quê? As pessoas que levaram esses enfermos, essas pessoas necessitadas até Jesus para serem curadas, não adianta você pensar que elas estão ali só para levar essas pessoas até Jesus, que elas não estão. Elas estão ali porque elas também querem milagres. Elas também querem o favor de Deus, só que por um momento elas olharam para Jesus e falaram assim: eu também tenho necessidade, mas passa ele na frente. Acho que hoje ele está precisando mais que eu. E você precisa ter esse tipo de pessoas Sim. à sua volta. Pessoas que também precisam do favor de Deus, também têm problemas, mas às vezes elas vão abrir mão do problema delas para colocar a sua necessidade na oração. Na frente, colocar até Jesus. E é essas pessoas que você tem que... Não, esse é meu amigo.
É. Esse é o amigo, ele quer me ver vencer. Porque não é aquele amigo que passa a ser por você, você é só mais um, cada um com seus problemas, cada um com as suas dores. Não, você tem que ter alguém que, é por isso que a Bíblia fala, né, o cordão de 3 dobras, né, então você tem que ter alguém que, poxa, você está desanimado, mas aquele amigo, não, cara, vamos junto, ele vai pegar na sua mão, nem que ele tem que te arrastar pelo cabelo, mas ele não vai te deixar para trás, ele vai te levar para perto de Jesus. É bom demais. Ele né? vai te deixar ali na porta do milagre. Isso é muito forte. E nós vemos isso dentro da Bíblia Sagrada. Claro. Saulo mesmo, que virou o famoso Paulo, né? Ananias foi alguém que ajudou ele, né? Nós vemos dentro da palavra, né? O apóstolo da consolação, o Barnabé, ajudou a Paulo. Foi braço de Paulo no momento da conversão dele, estava junto porque as pessoas tinham medo dele. Não acreditava na sua conversão. Você vê que Ananias, o texto que nós lemos aqui, iniciando sobre conversão, ele ficou com medo. Senhor, eu vou lá na casa desse cara. É por causa do histórico, né? As pessoas, com certeza, desculpa cortar você, com certeza, Juliano, deve ter passado por isso. Pô, alguém olhar pra você e falar, será que converteu mesmo? Será que isso aí não tá escondendo atrás, né? As pessoas usam essa expressão. E principalmente pra ele que é cantor, fala assim, já tava na decaída, né, lá no circular... Agora vem pra fazer sucesso no gospel. Esse dia, só te cortando, pastor, você falou uma coisa interessante. A gente soltou um vídeo e nesse vídeo ele foi viral em alguns canais gospel e uma pessoa, e o pessoal todo mundo falando, só Juliano. E eu acho que o cara ele entrou de gaiata ali nos comentários. Ele é cantor? Aí tá na igreja? Ele só mudou o lugar mesmo, mas continua cantando. Aí aquilo quando eu vi, porque chega a notificação pra você, né? Aí eu fui lá e falei assim, meu Deus, tem misericórdia. Aí lembrei da Raíssa, guarda teu coração. Aí minha mulher, amor, calma. E aquela um dia ela falou, Ju, quando acontecer isso, vai acontecer. Olha pra você ver o que é bom você ter um amigo, né? Olha o amigo. Sim. E aí você tem que deixar, porque do jeito que o inimigo usou, Deus vai usar alguém. Rapaz, foi incrível. Aí no outro dia eu lembro que você lembrou, eu voltei lá pra ver o comentário, uma mulher foi e me deu me defendeu. Cara, foi uma benção, foi uma briga. E eu fiquei ali assistindo aquela briga ali. Porque assim, exatamente. E já ouvi essa outra palavra. Você falou assim, ele só trocou de lugar. Mas a pessoa não sabe o que é o espiritual. É porque as pessoas, elas não fazem ideia de onde Deus te arrancou. Como é caro, e foi caro para Deus ter você na presença dele. As pessoas não fazem ideia, porque não é o filho dela que deu o sangue na cruz. Né? Forte, hein, pastor? Entendeu? Então a pessoa pensa assim, ele é só mais um, porque infelizmente a gente conhece muitos cenários desses que pessoas, né, como o pastor Márcio falou aqui, que ele tentou lá, não deu certo, aí ele voltou para cá. Aí chegou aqui, não deu certo, aí foi para lá de novo. Mas a gente encontra pessoas que realmente foram libertas, que Deus mudou a vida delas. Né? Claro. Que, como você é um exemplo disso, uma pessoa que viveu já esse cenário e hoje é um exemplo. Você está aqui mostrando para nós que estamos aqui nesse bate-papo, você que está nos assistindo, o amigo aqui, cantor Juliano, ele é um exemplo de conversão, de pessoa que já viveu, né, esse outro lado, vamos dizer assim, da moeda. E hoje está mostrando para nós, é possível. Sim. É possível ser liberto. É possível, mesmo que você tenha dado muito trabalho para Deus, mas é possível hoje você trabalhar para Deus. Verdade. Né? E arrancar vidas da mão do diabo. Sim, e eu sempre gosto de olhar, principalmente a Bíblia Sagrada, um texto que eu gosto, eu quero compartilhar com você, compartilhar aqui na mesa, é Colossenses capítulo 3. Porque esse texto fala muito comigo, principalmente, né, o versículo de número 8. Né, no contexto, a gente não tem tempo de ler todo o contexto aqui, mas só puxar o 8, que diz assim: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos,
e vos vestivos do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós vemos aqui que nós temos que deixar. A conversão é isso. A mudança. É você deixar para trás o velho homem. Renunciar. Coisas velhas se passaram. Eis que tudo se Fez novo. Eu era um cara de mente maliciosa. Queria prejudicar as pessoas. Agora eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu tô vivendo novidade de vida. Se você for olhar aqui o verso 5, mortificai, pois, os membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica uma vida de pecado, a ira de Deus vem sobre ele. E nós estamos lá no mundo e muitas pessoas não estão sabendo. Estão vivendo uma vida de pecado, mas a ira de Deus está sobre ele. Então é importante nós falarmos sobre conversão, porque nós aplacamos a ira de Deus. Porque quando Deus, ele olha para a nossa vida, agora... Nós somos meio que inimigos de Deus, né? É isso. Agora, quando ele olha para a vida, para nossas vidas na conversão, ele não vê mais aquele pecador. Ele vê Cristo. Porque o sangue de Jesus nos justifica. A morte de Cristo nos justifica. Nós estamos justificados. Quando Deus olha para o pastor Everton, ele não olha um pecador. Ele olha um filho de Deus agora. Ele olha um filho seu agora. Então ele não tem mais o olhar da ira. Agora, quando a gente vive uma vida como velha criatura, nós estamos dentro daquilo que o próprio Deus falou com João. É o morno. Ele tem ânsia de vômito. Ele atrai a ira de Deus. Eu fico irado com alguém que conheceu, né, a sua graça e quer viver na lama. Então você que está aí nos assistindo, que essa palavra possa entrar no seu coração. E qual que é o segredo para que eu possa deixar o meu pecado? Porque tem crente que tem um pecado de estimação. É a pornografia. Tem a coleirinha ali, né? É a pornografia, é o cigarrinho que ninguém tá vendo, é a bebida que ninguém tá vendo. O segredo tá simples. Aqui, ó, verso 2. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Se você está vivendo uma vida de pecado, é porque o seu foco está no lugar errado. Você não está focando no céu, você não está focando em Deus, você não está focando no Espírito Santo, você não tem orado, você não tem lido a palavra, porque a partir do momento que nós estamos em comunhão com Deus, nós não vamos viver uma vida em pecado. Isso é uma escolha diária. Precisamos escolher viver uma vida no Espírito. De fato, viver uma vida nova. Eu termino aqui para botar o Juliano na palavra. O versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Então, a palavra de Cristo precisa habitar em nós abundantemente. E ela vai habitar abundantemente quando? Quando nós cantarmos cânticos espirituais, quando nós orarmos ao Senhor, quando nós buscarmos ao Senhor por meio da sua palavra o conhecimento, a intimidade. Aí nós estamos vivendo uma vida nova, em novidade de vida. Aí Deus vai falar com você, você vai ouvir a voz de Deus, você vai viver cura, você vai viver transformação, você vai viver milagre. Isso vai acontecer na sua vida quando você voltar os seus olhos para Deus. É isso, meu amigo Juliano. Rapaz, você é muito gostoso. A gente não vem, né? A gente só dá o que recebe, né? É isso. E ver o que Deus tem dado a vocês é emocionante, porque falar de Jesus é tão gostoso, né, cara? Gostoso. Eu me emociono porque as pessoas, assim, muito, já ouvi, é doloroso você estar no lugar, as pessoas viam você como, vamos falar assim, como esse celular. Te coloca na vitrine ali. Um produto. Você é um iPhone. Aí, a partir do momento que você arranca essa capa, o
cara vê que você não é o iPhone, mas você fica ali, né, de qualquer jeito. Porque eu falo assim, por quê? Porque quando eu me converti, as pessoas me ligavam o tempo todo, vamos numa boate, vamos numa casa, só pra você entender. Porque eu entrava com você no lugar, você não pagava entrada, o cara colocava ali o que você queria beber, né? E eu saía, você tinha aquela coisa toda, né? Igual você estava falando essa semana. Só que é tudo ilusão, você que tá em casa. Eu tinha uma vida, você pode ir no YouTube pesquisar, a gente teve um programa de televisão que foi líder da audiência, eu fui apresentador desse programa, quando a gente estava começando a fazer um certo sucesso no estado, um empresário fez uma parceria com a Bandeirante, ela copiou um programa de São Paulo e ele deu muito certo, que era um programa, era Country Companhia, e a gente foi apresentador. Então esse programa fez muito sucesso. E em seguida o nosso disco foi pra pirataria, então todos os domingos, 10h30 da manhã, a gente ia, né, entrava no ar, então as crianças esperavam, as famílias capixabas esperavam, 10h30. Você tem noção? Então assim, todo mundo queria patrocinar, queria que eu colocasse um relógio, queria que eu colocasse um blazer. Eu não tinha, durante anos, eu não tinha como usar uma camisa da sua loja, porque eu tinha um contrato com isso, com aquilo outro. Uma bota podia custar R$100, podia custar 10 mil, eu não podia colocar, porque eu já tinha um contrato pra você. Então, só para você entender, quando você está aos olhos do mundo, você é o cara. Jesus é o cara. Só que aos olhos do mundo, ele, né, para muitos ele não é o cara. Então, quando eu virei a chave, foi doloroso, como você falou, porque tem gente que acha que eu só troquei de lugar. Mas existiu uma renúncia. Eu não fiz sucesso e larguei o mundo porque eu estava vivendo situação. Não, claro, você vem por amor. Eu vim por amor, claro que eu sofria dores, traumas. Eu contei um testemunho que eu tive um problema, que eu estava chegando num evento e o inimigo falou literalmente no meu ouvido para mim tirar minha vida. E eu tinha acabado de chegar de um evento, eu tinha, né, tido com bebida, aquela coisa toda. Só que eu chegava no apartamento, eu era o cara normal. Então, assim, quando eu me converti, eu deixei coisas para renunciar, mas não porque somente eu quis, porque eu quis receber Jesus na minha vida e eu sabia, como o pastor falou aqui, que para receber Jesus você tem que ser transformado. Então, você em casa também pode ser transformado. Eu tenho uma empresa, como que eu vou ser visto? Para Jesus, você tem que fazer para Jesus. Eu lembro que um cara falou assim comigo esse dia, num estado muito forte da música. Eu fui em vários lugares, uma pessoa muito importante me levou e me colocaram como rótulo no gospel. Eu não gostei. Porque você tem uma voz e você pode competir. Eu falei, peraí, eu não tô aqui para competir. No segundo lugar que eu fui, eu não vou mais, porque eu não quero isso. Eu estou aqui, é espiritual. Mas você tem que, pensar também que você, Eu falei, não, se Deus quiser me dar, Ele vai me dar. Nunca faltou nada para mim. E não vai faltar para você que tá em casa, pode ter certeza. Então eu deixei o que estava lá atrás por amor a Cristo e eu sabia que Ele poderia me dar. E a promessa dele em seguida para mim, e infelizmente assim, falando para muitos que achavam que eu achei que eu ia desistir da música. Quando eu aceitei Jesus, eu queria viver uma vida normal. Eu queria ser um ser humano normal que entrasse no shopping, que entrasse na minha cidade e ninguém ficasse, ele tá de sandália. Aí, ele saiu ali com a chinela rasgada. Eu lembro que eu estava uma vez num sítio, eu gostava de mexer com os carneiros, e uma pessoa foi nesse sítio junto com outra pessoa que me conhecia. Quando a pessoa me viu de chapéu, correndo pra tirar uma foto. Eu lembro que eu saí correndo no meio do cafezal. Falei, vai postar isso. Então, assim, olha a minha mente. Eu não vou parecer, que loucura. Então, assim, pra você ter noção, as pessoas te rotulam. Então, eu queria ser uma pessoa normal. Então, eu falei, não quero mais cantar. Mas não. Jesus falou assim, quando eu me transformei, que eu aceitei Jesus, Ele falou, acabou lá. Agora começa de novo. Eu falei, Jesus, não, é pra minha glória agora, é pra mim agora. Eu entendi, Deus é diferente. Você tem em casa, Deus te chamar, Ele chama muitos, mas Ele me chamou e me escolheu. E falou pra mim. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele me chamou e me escolheu. Eu falei, meu Deus, eu não posso estar ouvindo isso. Fui em uma igreja uma vez, que eu nunca fui convidado de um amigo. Nessa igreja, Deus usou um pastor. E ele falou comigo tudo que Deus tinha falado comigo, me contestando. Eu falei, Senhor, então tá, vamos fazer. Então, assim, as pessoas que falam, que acham que eu aceitei Jesus, que eu troquei Jesus, porque ele estava... Não foi. Eu amo Jesus, eu sempre amei Jesus, mas quando eu entendi que você tem que trabalhar, por isso como o irmão estava falando ali, o pastor ali falou, é servir Jesus, é fazer por amor a Jesus. Você nasceu, você foi criado, deixar de ser criatura
e ser filho amado de Deus. Porque tem gente que contesta, porque filho, eu deixei de ser criatura e passei a ser filho amado de Deus. Então eu estou fazendo o que Jesus quer que você em casa faça, dentro da sua casa. Pega a tua cruz e siga. A tua cruz eu posso ajudar a carregar ela 1 quilômetro, mas eu não posso carregar ela a vida inteira. Ter que voltar e pegar a minha. Você tem a sua cruz, eu tenho a minha. Às vezes eu brinco isso com os amigos, até na reunião lá na empresa e tal. Cada um tem a sua cruz. Então assim, eu tô servindo Jesus por amor. Eu amo. Se a gente deixar aqui, a gente fica a noite toda falando de Jesus. Que quando nós fomos uma vez no monte. Rapaz, no monte, nós fomos pra rua falar de Jesus. Né? Agora vamos lá. Como foi após a sua conversão? Muita gente conhecia, muita gente te seguia. E os seus familiares, os amigos, a aceitação, as críticas, você começou a falar um pouquinho aí, eu tenho certeza que... Eu lembro que, olha só, eu vou falar de uma pessoa muito importante. Conta aí um episódio aí sim, pra gente. não mais importante que Jesus, né? Eu comecei a gravar uns videozinhos. Eu lembro que o Jonathan começava a olhar, eu falei, eita, meu Deus, aí eu não posso, o Jonathan, faço ideia como é que eu falei isso. Então eu começava a gravar e rapidinho eu olhava, gravava 50 vezes a minha mulher, eu apagava. Não é possível, você não gostou de nenhum, amor. Pelo amor de Deus, tem que ser natural. Aí eu tava deslocando aquele mundo de lá. Que pra Jesus quem tem que aparecer é ele, né? Uma espinha, aquela coisa. Essa é uma fase de transição. De transição, né? Eu estava na transição. Mas quando eu entendi que não tinha essa coisa, aí eu lembro que eu postei um vídeo falando alguma coisa e um senador da República, né? Acho que eu vou até falar o nome dele, que é o Magno, que é meu amigo, né? Muito amigo mesmo. Magno Malta, então um abraço pra ele. Ele falou, você não tá brincando com isso não. Eu tenho esse print até hoje. O Magno tá ouvindo, se ele tiver, ele vai ouvir, porque ele costuma, quando eu fazer as coisas, ele olha, né? Então assim... Eu falei, não. Aí o que eu fiz? Eu estou sem seu celular novo. Ele me mandou um telefone novo dele e eu mandei pra ele um áudio falando rapidinho do meu testemunho, que Jesus tinha falado comigo na minha casa. Ele mandou um áudio pra mim, rapaz, você tem que ir lá na rádio agora falar disso aí pra todo mundo. Eu falei, doutor, não dá. Não, você vai agora, não sei o que lá. Nem que ele me deu tipo um esporro. Não fui naquele momento porque realmente estava completo, mas no outro dia ele ligou pra uma certa rádio e marcou. Manhã tal dia, a hora você tá lá contando seu testemunho. E eu contei um pedaço do testemunho. Então assim... As pessoas começaram a ver essa mudança no Instagram. Aí foi onde que eu comecei, entendeu? Aí, voltando à família, muitos amigos me abandonaram. Ah, esse cara virou crente. Mas, Juliano, não, agora eu tô indo na igreja, basicamente, o seu ciclo de amigos era... No mundo. Do secular. Do secular. A gente fala mundo, mas a gente fala do secular para não ficar aquela coisa tão horrorizada. E é por isso que é muito importante a pessoa que está se convertendo, né, pastor? Ele se identificar com uma igreja, uma denominação, e ele ser realmente abraçado, né? Senão você não... Porque aí nessa hora entra aquela guerra, não só no mundo espiritual, mas essa guerra também de amigos. Ah, larga disso. Você virou crente, vem pra cá, vem curtir a vida. Em seguida, pastor, a gente... eu tava, né, eu lembro que um empresário chegou perto de mim e marcou reunião numa padaria e falou assim, rapaz, tem isso aqui pra gente fazer. Você tem que... Tudo bem, mas muda aí um pouco o repertório. Mas olha só a grana que é isso aqui. Juliano, a gente entende. Olha os números. Os números. Aí ele me ofereceu o número, que eu não vou falar que é MTX, a pessoa, o conselho vai assistir também, né? E vai ver, que eu tô falando a verdade. Eu falei, cara, o meu Jesus, se você colocar 1 milhão aí, ele não vale 1 milhão. Mas Jesus não tem preço. É dono do ouro e da prata. Aí eu brinquei aqui um dia. O que as pessoas colocam aqui, que é o poder, que é ouro, lá nós vamos pisar em cima. Que as ruas são de ouros, sabe? Cristais, sabe? Então você que tá em casa, não se ilude com carro, com mulher, com internet, pornografia. É tudo ilusão. No final é uma vida de morte. Sim. E hoje? Fala pra gente. Eu fui taxado como louco na minha família, na minha cidade e da família, muitos, né? Você não pode fazer isso, porque o outro. Eu falei, não, eu não só posso como eu fiz, né? Eu deixei Jesus fazer. Porque Jesus, ele bate. Tá, né? Nessa época, você tem quanto tempo de carreira? Teve quanto tempo? Mais de 30 anos de carreira, praticamente. Mais de 30 anos. Então você vivia exclusivamente da carreira. Só. A minha faculdade foi música. E hoje, como que é o Juliano? O que o Juliano faz? Como que Eu acho que as pessoas preocuparam um pouco com isso. Principalmente as familiares. Poxa, e agora? O que ele vai fazer? Não posso, vai eu vou viver falar, do quê? Então assim, a gente ganhou muito dinheiro. Os empresários ganharam muito dinheiro com nós, né? Igual eu te falei, a gente teve
tive tudo, até o Jonathan brincou, eu tive a família naquela época, era difícil, um que tinha um carro importado, eu tinha, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu tive. Aí eu tive sonho de comprar uma vila, eu comprei. Eu tive o sonho de fazer criador de carneiro, eu falei, eu vou virar um dos maiores criadores de carneiro do estado. Eu entrei, depois eu não gostei, comecei a tomar prejuízo, desfiz. A gente andava num ônibus que era melhor do que muitas casas hoje. Tinha um ônibus que hoje avaliado seria novo de mais de R$1 milhão, que é um ônibus de 2 andar. Eu até brinquei, falei com o Jonathan, mas isso era verdade, isso não é pra mim engrandecer. Mas o que nós tínhamos, né? Então o que a família, os amigos pensavam nisso. Hoje o que eu fiz? Depois de um certo tempo eu comecei a investimento, eu fiz minha casa, né? Eu guardava um dinheirinho, aí eu fiz alguns investimentos no começo, etc. Aquela coisa. Então assim, eu tenho uma sociedade com um sócio que é até o Thiago. Então assim, hoje eu tô trabalhando com ele na empresa, mas eu não trabalhava. Eu nunca trabalhei. Nunca. Então assim, eu soube fazer alguma coisinha, além do nome que a gente gastou na época, muitos, né? Não dá pra falar precisamente, mas foi mais de milhões de reais gastados durante esses 30 anos na nossa carreira, porque foram vários discos, DVDs, aquela coisa toda. Então, assim, as pessoas... Acabou. Não. Hoje eu vivo, Deus me sustenta. Eu brinco assim, esse dia eu falei com um pastor, assim, um pastor ligou, rapaz, mas quanto que é a oferta pra eu te dar aí? Eu falei, pastor, eu vou te ser sincero, eu te mando o primo, eu só vou pagar a cara do pastor aqui. A minha primeira oferta, o pastor vai ouvir isso aí, que foi o pastor que me ofereceu, mas não vou falar o nome dele. Pô, pastor, eu recebi uma oferta de R$4 mil. Eu quase caí pra trás, eu falei, gente, pro rei dos reis, se viu rei dos reis, amar Jesus, fazer, e ainda receber pra fazer isso, não cobrar, porque eu não cobro. Né? A não ser que a gente tem um patamar de shows governamentais, que é de prefeitura, que você tem que dar nota. Isso deixa bem claro para as pessoas de casa, que às vezes muita gente pensa isso. Que tem um valor, você tem uma super banda que você tem que pagar, você tem aquela coisa. Então, assim, é diferente. É uma estrutura, né? Agora, uma igreja liga para mim, não. Eu lembro que no começo eu falei, não vou cantar, eu tô no banco, eu não vou fazer, porque todo mundo me dizia, não, o outro cobra 5, o outro cobra 10, tem que cobrar 50. Eu falei, tem misericórdia, sério? Não me enche os olhos, porque se eu fiz para Jesus, eu vim não para fazer isso, eu aceitei Jesus, porque eu entendi o propósito que o irmão falou assim, ali conosco. A gente nasceu, entendi que a gente nasceu para servir. Não, a gente vê conversando aqui, né, e nós estávamos batendo um papo aqui antes dessa edição, que realmente você tem paixão por almas, né, e o pastor fazendo começa a encher o olho de água, porque, cara, é muito gostoso, né? É porque a conversão, né, ela quando a pessoa realmente se converte a Deus, ele muda, vira a chave na mente dele, é como você experimenta uma comida de um restaurante que é bom, você quer falar pra todo mundo, cara, vamos nesse restaurante comigo. Não, você precisa conhecer. Ué, tem gente que falou comigo que eu tava enjoado, rapaz. Teve uma pessoa bem próxima, eu não vou falar o nome, não. Você tá muito religioso. Você ficou chato. Pede a Deus pra... Eu falei, gente, mas esse primeiro amor, a Bíblia vai que o primeiro amor não pode acabar. Isso é gostoso demais, rapaz. Sabe o que eu botei na minha cabeça? Esse dia eu falei mesmo, eu não tô nem aí. Tem um ator que falou assim, não chamo mais aquele cara, o ator falando, né? Pra vir aqui em casa, por quê? Porque ele só fala de Jesus. Aí o ator faz assim, ó, dá tchauzinho e sai andando. É isso, eu falo de Jesus o tempo todo e amo. Então assim, claro que a gente recebe, né? Só pra deixar claro aí pras pessoas. Uma oferta, igual por exemplo, fui na igreja, o pastor chegou e me deu um envelopinho. Não fala preço, não fala nada, chega em casa e eu abro. Pra glória de Deus. Então, assim, é um Deus maravilhoso. Além de você ir, se eu cobrasse era diferente. Igual tem, se outras pessoas cobram, não tem nada contra. Né? Mas eu creio que o que você recebe de graça, a Bíblia fala isso, eu só não lembro o texto. De graça tem que dar, em cima de Deus. Então, assim, e você ainda seguir Jesus e ainda receber de Deus o melhor. Não só isso, olha, Deus abundantemente. Cuida, né? Deus cuida. Abundantemente, você pode ter certeza. A Bíblia fala que Deus te dará abundantemente mais, infinitamente mais e mais. A Bíblia fala de pessoas que eram prósperas e pessoas muito prósperas. Se eu sou uma pessoa próspera, rica, então uma pessoa muito próspera, ela é milionária. Você pode ser milionário, mas você pode ser um cara como eu, como você, normal, que ama Jesus. Eu adoro ajudar as pessoas. Claro que tem, os dias meus sócios falam, rapaz, tá demais, eu tô vendo as fichinhas ali no restaurante lá, tá saindo fora. Que eu não chego, fichinha da empresa, o cara vai lá e come lá, Então, assim, tudo bem. Teve um tempo que eu fui fazer um outro ajuda lá e falou, dessa vez eu vou te dar, não. Tá demais pra você. Então tá. Desconta aí do meu salário, da minha retirada aí. Pega aí, secretária. Então eu fui lá e... Então, assim, é gostoso. Então, assim, aí você viver pra Jesus e ainda Jesus te abençoar. Você chega na sua despensa, eu posso chamar lá em casa, a gente comer uma carninha.
Assim, claro que não é todos os dias que você pode fazer, porque hoje em dia o mundo não é tão fácil, né? Porque Jesus nunca vai deixar faltar nada para você. Se você for sincero, a Bíblia fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis Mal. mal. É bíblico. É. Então, assim, se você tá pedindo e não tá recebendo. Eu costumo falar uma coisa para finalizar, que é para passar a bola. Prova, eu fiz um lema. Prova é o seguinte: você fazia escola 1, 2, 3, 4, 5, 7 semanas, né? E o professor fazia o quê? Ele te passava 7 matérias, 7 semanas. Ele te dava uma prova. Ou você reprovava ou você passava. Eu creio que Jesus é da mesma forma. E tem cara que falou pra mim que tem 4 anos que eu tô na prova. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou falar pra ele não. Ele tá sendo reprovado em alguma coisa, né? Então, pode direcionar, pastor. Na minha época falava, tomava bomba, né? Então, assim, na verdade, algo de errado tem. Então, assim, irmão, se você passou de... Eu ainda vou dar um tempo maior, eu vou dar 6 até 7 meses em vez de 7 semanas. Você passou de 1 ano, já não é mais prova. Eu creio que já é uma disciplina, pode ser, pastor, que vocês podem... É porque, por exemplo, tem coisas que a gente não sabe, né? Não tem como a gente dimensionar um tempo de prova na vida de alguém. De uma pessoa, né? É porque, às vezes, uma prova, para mim, é Pode uma falar. prova que ela é muito difícil, mas talvez na sua vida é uma prova que você vai tirar de letra. Talvez você não pode nem chamar de prova. Exatamente. E esse tempo é só Deus que pode determinar, né? Exatamente. E por que tem pessoas que ele fica naquela prova ali meses, chega até anos? É porque aquela pessoa ela ainda não extraiu daquela prova tudo que ela precisava aprender. É como se fosse Deus lapidando. Enquanto Né? ele não tá lapidado, não tá do molde, do tamanho que Deus quer, Deus vai deixando ele ali. Porque a gente não é bobo, a gente sabe o que Deus quer que a gente faça, só que às vezes a gente fica fazendo corpo mole, fica pirraçando, aí entra aqueles pecados de estimação que o pastor Márcio estava falando. Coleira. Porque é confortável, né? Você fica ali, tá, e vai levando, e você vai ficando na prova. Vai ficando na prova. Chega um momento e fala, não, Deus, eu sei o que o Senhor quer que eu faça, eu vou parar de ficar nessa queda de braço com o Senhor, eu vou me render à sua vontade. E é interessante, Glória que a a gente Deus. já tá chegando aí a quase 1 hora. Felizmente Mas já nós tá já acabando já tá essa edição. acabando. Mas tá tão legal, a hora já voou. É, a gente nem você pode falar de percebeu. Jesus. Não, falar de Jesus é assim. Mas eu sempre gosto de olhar a Bíblia atentamente. Porque a partir do momento que a gente sai do mundo é uma nova vida. E tudo que é novo nos preocupa. Exatamente. Eu acredito que pro Juliano foi muito difícil. Poxa, 30 anos fazendo isso, eu vou largar. E como que vai ser? Como que eu vou me sustentar? Eu pensei na parte da questão do sustento, assim, porque é a minha fonte maior. Então, tudo que das outras fontes menores Poxa, era 30 fonte. anos, né? Eu não sei, eu não 30 fiz faculdade. anos. Então, Você sim, foi difícil. Lutou para construir uma carreira, né? É isso, então, mas quando você começa a conhecer a Deus, você sabe que Deus vai te sustentar, até porque tem promessas grandiosas, e tem um texto que eu gosto, é o texto de Efésios capítulo 1, versículo Já até abriu 3, aí, né? Eita glória. diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Olha só. Nós somos abençoados com todos. Ele não fala que vai nos abençoar, Juliano. Você que está em casa, ele fala que já vos abençoou. Amém, Então nós recebe aí. temos promessas de Deus de ser abençoado. E não vai faltar nada. O próprio Senhor Jesus disse, olha, se Deus cuida dos passarinhos, ele não vai cuidar de você. Forte, né? Entende? Então, assim, quando a gente começa a andar com Deus, começa a conhecer Deus, começa a entender qual é o propósito que tem, não significa que você não vai passar por uma luta, por uma prova. Eu penso que a luta e a prova é para Deus subir você de patamar. Sim. Mudar o nível, né? Você quer ver o negócio? Noé. A Bíblia diz que Noé era homem que ouvia a voz de Deus, que ele era reto na sua geração. Mas ele passou pelo dilúvio. Só a família de Noé que sobreviveu. Ele passou pelo dilúvio, mas como que ele passou pelo dilúvio é que fez a diferença, né? Olha só que interessante. Isso aí, pastor. Ele tinha primo, morreram pessoas que ele gostava, tios,
Morreu. Só a família dele, os filhos e a esposa, né, que sobreviveram. Pega essa aí de casa, você é forte. Entendeu? Então, amigos de infância, pessoas que estudaram com ele, pessoas que conviviam com ele, morreram. Imagina. Ele passou por aquela adversidade, mas quando começou o dilúvio, o barco dele estava onde? Estava na terra, estava aqui embaixo. Mas quando terminou o dilúvio, quando terminou aquela provação, o barco estava onde agora com ele? Estava em cima. Então as adversidades da vida, né, vai servir para que você possa mudar de nível, mudar de patamar. Então, às vezes você está passando por uma adversidade, mas tem uma promessa que o Senhor já vos abençoou com todas as bênçãos. E aí vai chegar o momento, quando você terminar essa adversidade, você vai fazer como Noé, vai levantar um altar de adoração a Deus. Porque agora você não está mais aqui. Você mudou de nível, você está aqui em cima. Então isso é importante para que a gente saber que a conversão, ela vai ter um preço de renúncia. Exatamente. Mas você tem uma promessa que você vai ser muito abençoado, que todas as bênçãos. Então quando a sua mente está voltada para isso, você sabe que o que você botar a mão vai dar certo. Preocupa, né? Você botou a mão, vai dar certo. Você vai prosperar porque Deus está com você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele E ele tudo fará. Então, meus irmãos, nós estamos chegando aqui nos minutos finais, e esse é um momento muito importante, aonde nós vamos orar, e nós estamos em 3 temáticas de oração, que nós entendemos é onde Satanás mais luta, Juliano, pela vida da pessoa, que é na família, na finança e na saúde. Então, eu gostaria que nós orássemos em cima desses 3 temas. Eu vou pedir o Juliano para orar, para que Deus possa abençoar as famílias. O pastor Everton para orar pelas finanças. E eu vou orar para que Jesus possa dar saúde a você que está aí. Esse momento ele é importante porque vidas podem ser curadas através da oração. Jesus. Então, existem pessoas que nesse momento estão sendo afligidas pelo momento familiar. Estão passando por processo de separação, mas através dessa oração Deus pode começar a mudar o coração do homem, o coração da mulher, e essa família não continuar nesse processo, que é um processo terrível e é um processo que é contra a vontade de Deus. Tem pessoas que nesse momento estão passando por enfermidades e o médico já falou, não tem cura, não tem jeito, mas assim como o Juliano falou que foi curado, através dessa oração Deus pode te curar. E tem gente que está passando por um momento financeiro terrível, É verdade. né? Mas Deus vai dar uma ideia, Deus vai abrir a porta para que essa pessoa possa ser abençoada. Então vou começar aqui com o pastor Everton, amém? Levanta a voz em oração, depois Amém. o pastor Juliano logo em seguida vai emendar e nós estaremos fechando. Amém? Vamos orar? Vamos orar. E antes de nós fazermos essa oração, você que está aí nos assistindo, lembrando que todas as terças-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui nesse canal. E você chame sua família, mande esses episódios aí anteriores, manda esse para alguém que você sabe que está precisando de uma palavra, talvez alguém que você identifica que ele está passando por um momento como esses aqui que nós falamos. Manda, compartilha, comenta aí. Se você está recebendo essa oração, se você quer aceitar Jesus agora, você que está nos assistindo, você acredita que essa palavra é uma palavra que falou com você e você se identifica, que testemunho poderoso que nós ouvimos aqui nesse momento, testemunho do nosso amigo cantor Juliano. Ele vivia uma vida que ele já achava que tinha conquistado o mundo. Mas é agora que a vida dele está começando. Amém, é agora que ele está encontrando um horizonte para realmente conquistar o mundo. Você vê a chama de Deus, de pregar a palavra nos olhos dele. Aleluia. Ele falando aqui. Então eu quero que você compartilhe isso com alguém. Mas eu quero deixar esse apelo para você. Se você quer aceitar esse Jesus que transforma, que muda a vida, tem jeito para você, tem jeito para o seu filho, tem jeito para o seu marido, tem jeito para você que está vivendo uma vida que você
Você não sabe como é que vai sair desse cenário. Eu quero profetizar junto com os pastores que aqui estão. Esse final de semana foi o último final de semana que você passou nessa boate, nesse boteco, com esse copo de cerveja na mão, com esse cigarro na mão. Sim, tem jeito para você. Tem aqui uma oportunidade de você mudar de vida e é Jesus. Amém. Eu quero orar com você. Se você quer aceitar Jesus, comente aí. Fala, eu quero esse Jesus, eu quero mudar de vida. E esse Jesus vai entrar na sua casa. Mas eu quero também orar pela sua vida financeira. Aleluia. Fecha os teus olhos comigo e vamos orar. Pai, nós clamamos neste momento pela vida financeira dessa pessoa que está nos assistindo, que está, Deus, acompanhando esse episódio. Pai, entra na vida dele, dê a ele estratégias. Deus, amplia o horizonte para essa pessoa, Pai. Abre o entendimento dela. Mostra, Senhor, uma nova oportunidade, um novo direcionamento para essa pessoa. Pai, nós profetizamos que essa pessoa que está nos assistindo, ela vai ter um direcionamento, uma estratégia do Senhor. Pai, muda a vida financeira dela. Muda, Senhor, o cenário que ele se encontra hoje. Talvez ele está gastando dinheiro naquilo que não é pão, ele está gastando dinheiro com vício. Ela está gastando dinheiro, Pai, o salário do mês, o salário que deveria ser o rendimento para a família. Ele está gastando, Senhor, em prostituição, em fornicação, em vícios, em jogatinas, gastando em noitadas. Nós estamos aqui, profetizamos a libertação e a virada de chave para a vida dessa pessoa. Dá uma estratégia, muda a vida financeira dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aqui na Tua soberana presença, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus, em concordância. Sim, nós Pai. três, nós quatro, o irmão ali, Jesus. Nós, Senhor, chamamos aqui, em nome do Teu Filho, Jesus, meu Deus. Agora a existência, Senhor, poderosa das mãos de Jesus, sobre esses lares agora, sobre essas famílias, Jesus, que estão, Jesus, do outro lado nos assistindo, Jesus. Aquela mãe, Jesus, que está desesperada com o filho no hospital, Senhor. Senhor, aquele filho que está com a mãe, com os pais, Senhor. Senhor, visita, Jesus, os leitos de hospitais com Tuas mãos poderosas, Senhor. Usa os médicos, Jesus. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor é o Deus poderoso, Senhor. Tu não é homem para que mintas, nem filho do homem para se arrepender. A Tua palavra é verdadeira, Senhor. Tu disse, Senhor, Tu falou, Senhor, que faríamos coisas maiores, até maiores, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Nós suplicamos agora no poder que há no Teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, visita essas famílias que estão destruindo, aqueles que estão agora, Jesus, com advogado, Jesus, tentando de divórcio, Jesus. Jesus, quebra, Jesus, cadeias, Jesus, toda potestade. Aqueles lares, Jesus, que estão recebendo, Senhor, ataques espirituais, Jesus, feito de macumba, Senhor, algo que foram feito de inveja, Jesus, mal olhado. Jesus, nós repreendemos agora no poder que há no Teu nome, Jesus. Caia por terra, Jesus, cegueira espirituais, Jesus, surdez, meu Deus, vai arrancando agora, passando, Senhor, as Tuas mãos poderosas, Senhor, nessa pessoa que está aí agora, Senhor, joelhada, Senhor, que está aí pedindo, Jesus, ou chorando, ou assistindo, Jesus, visita agora esse lar, Jesus, essa pessoa que o Senhor está tocando agora aí, Jesus, liberta, Jesus, não deixa, Jesus, o espírito de prostituição entrar nos lares, Jesus, repreende, Jesus, todo mal, Jesus, toda seta, Jesus, todo maligno, nós pedimos no poder que há no Teu sangue, Jesus, que é onde Ele passa, Ele lava, Ele purifica, Ele renova, Ele traz vida, Jesus. Jesus, cuida dos lares, meu Deus. Esse lar que está sendo destruído, Senhor, por inveja, ou, Senhor, por um pecado, Jesus, que deram brecha para o inimigo. Mas da mesma forma que foi dada, Jesus, pode ser fechada agora com o poder que há no Teu sangue, Jesus, ser restaurado. Restaura o casamento, restaura a família, cura, liberta. Jesus, nós pedimos agora, Jesus, visita esses lares, Jesus. Os lares dos irmãos que estão aqui, Jesus. Os familiares, Jesus. Os meus, meu Pai. Visita agora, Jesus, aqueles que estão agora chorando, Jesus. A perda do pai que saiu de casa, os filhos, Jesus. A mãe que saiu de casa, meu Deus. Jesus, traga o vigor, Jesus, traga graça, que a nuvem de graça, de unção do Senhor esteja sobre esses lares, Jesus, que estão assistindo agora, sobre a tua vida que está assistindo agora aí. Deus tem o melhor para você. Creia que Jesus restitui casamento, Jesus restitui empresa, Jesus dá saúde, Jesus, assim como Ele fez uma viúva, o azeite,
Ele pode fazer na tua vida, no teu casamento. Essa família é do Senhor. Nós declaramos que a tua família é do Senhor. Amém. Jesus. Aleluia. E o diabo não toca. Em nome de Jesus, assim nós pedimos. Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, Deus. Eu levanto um clamor agora, ó Pai, por aqueles que estão enfermos. Espírito de Deus, aleluia. Meu Pai, dê saúde Jesus. a este chefe, Senhor, de família. Meu pai, que está sendo impedido de trabalhar, de levar o sustento para sua casa, para sua família, por conta dessa enfermidade. Seja qual for, Senhor, se é câncer, se é problema no fígado, se é problema no rins, se é problema, Senhor, de diabetes, se é uma depressão, uma ansiedade, não importa qual é a enfermidade. Nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro saúde, Senhor, a este homem. Saúde, meu Pai, a esta mulher. Oh, meu Deus, agora vai de encontro, Senhor, a este homem, a essa mulher, a esse jovem que está ouvindo, Senhor, essa palavra, que está ouvindo essa oração, que está assistindo essa oração, que possa ser impactado pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós oramos e declaramos na autoridade do nome de Jesus a cura. Ah, meu Deus, o Senhor tem o poder sobre a enfermidade, sobre a vida, sobre a morte. Dê saúde, Senhor. Nós vimos, ó Pai, na Tua palavra, diversos testemunhos de milagre. Pessoas, ó Pai, com todo tipo de enfermidade, paralisia, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, eu fui orar, Senhor, e pessoas estavam paralisadas. O médico já tinha dito que não tinha jeito, que não sabia qual era a causa da paralisia, da enfermidade. Mas era obra de macumbaria que deixou a pessoa naquele estado. Então, Senhor, se tem alguma obra de macumbaria, algum espírito de enfermidade que está travando a vida desse homem, que está travando a vida desta mulher, sai agora em nome de Jesus. Toda enfermidade, eu lhe dou uma ordem agora, no nome de Jesus, deixa o corpo deste homem, desta mulher agora, receba a cura em nome de Jesus, Senhor. Nós vivemos, Senhor, no mundo, Senhor, pessoas que vão ouvir essa oração no mundo inteiro, que estão com câncer, seja curado agora, em nome de Jesus, que estão com diabetes, seja curado agora, que estão com problema no rins, seja curado agora, em nome de todo mal, toda enfermidade, seja curado agora, receba a cura no nome poderoso de Jesus, seja abençoado, receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, espero que você seja abençoado com essa temática tão linda, tão importante. Eu quero agradecer aqui o meu amigo Juliano, querido, eu amo sua vida. Amém. Eu fico feliz porque eu vejo que você, como eu, como o pastor Everton, como o pastor Daniel que está ali hoje, é um apaixonado por Jesus. Isso que nos deixa feliz. Uma hora seria pouco. Se deixar, eu falo de Jesus a noite toda. Pastor Márcio, agora nós estamos encerrando esse episódio agora. Infelizmente, nós estamos encerrando, terminando agora. E o pessoal de casa deve estar perguntando assim, tá, mas esse Juliano, ele faz o quê? Ele canta, ele prega. Ô, irmãos, e eu pensando aqui, pô, nós vamos finalizar com ele dando uma palhinha aí, não sei. Quem sabe surge aí um dia de sol aí, Gerson Martino. Nós vamos trazer o Juliano novamente. Porque com violão. Dessa vez ele ficou devendo. Minha, irmão. Na correia eu acabei esquecendo de pedir, mas nós vamos trazer um só com cântico. Nós vamos falar de Jesus, mas nós vamos falar Jesus cantando. Nós vamos trazer ele só para adoração, né? Só de adoração. Mas encerra aí dando uma palhinha aí, aí. Então, antes do Juliano encerrar, toda terça-feira, né, a partir das 19 horas, acompanha a gente no canal, segue o Everton lá, segue o pastor Daniel nas redes sociais, segue o Juliano lá. Ele não falou as redes sociais dele. Juliano aqui, ó. Nessa aqui, ó. Glória a Deus.
Eu tô sempre olhando pra de caixa, não sei se estão olhando, eu falei, eita, agora. Juliano Espagnol, S-P-A-G-N-O-L. No YouTube também, Juliano Espagnol, em todos os lugares, lá segue a gente. E pastor, você falando aí, eu também amo sua vida. O pastor Everton agora, aquele dia você me mostrou aqui, e eu já pude ver a unção de Deus sobre a vida dele através da televisão que você me mostrou. Então que Deus continue usando vocês, esses homens de Deus. E eu falo assim, igual o pastor Márcio, porque assim, onde a gente encontra um homem que é apaixonado por Jesus como você se sente em casa, parece que conhece ele mais, se identifica, né, gostoso. Então assim, você pediu um gesto fino, mas eu vou fazer um louvor que Deus me deu quando eu fui transformado. Aí, porque você, quando tá no mundo, você vai fazer coisas para o mundo. Eu lembro quando eu me transformei rápido, só para finalizar, eu fui gravar e eu falei assim, meu Deus, mas como que eu vou gravar? Eu vou pedir música a quem? Eu fui tentar compor e não consegui. E eu pedi a Deus. E um dia, logo após a minha lua de mel, Deus me entregou essa canção aqui, ó. Que eu creio que é para mim e tem transformado a vida de muitas pessoas. Esse louvor chamado Deus Vai Te Levantar. Oh, glórias. Testemunho de pessoas no YouTube que, cadeira de roda, pessoa nos Estados Unidos, que o cara era católico e ele pedia a esposa para colocar esse louvor porque ele sentia a voz de Deus falando com ele. Vou te levantar, você vai dessa. Então, receba essa palavra, você pode ouvir no canal do YouTube esse louvor que tem a participação da Raíssa Ravel. Ele fala assim, ó. Você não vai ficar vendo sua vida se acabando, você não pode parar. Você não pode deixar sua vida se desfalecendo e o inimigo anda lhe dizendo que é hora de parar, mas Deus não vai deixar. Lembre de Jó, José, Paulo e Silas e ouça a voz de Deus falando, filho, estou contigo. Vou te levantar, vou enxugar tuas lágrimas, pois teu barco pode balançar, mas é certo, não vou deixar ele, Jesus não vai deixar, o teu barco afundar. Vou te levantar, decretar uma nova história. Quero ser o seu melhor amigo, porque filho, sempre, sempre estarei contigo. Glória. Jesus está com você, acredito, Deus está contigo, amém? Oh, glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando mais um episódio hoje, tema conversão, com Juliano, pastor Everton. Bênção. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.